percorrendo uma série nos profetas menores. Estamos no livro do profeta Malaquias. Hoje é a quinta exposição neste profeta. E vimos nas últimas exposições Malaquias denunciando a infidelidade dos sacerdotes no culto, assim também a infidelidade dos maridos nos lares. E Malaquias agora, então, veremos nesta noite, vai tratar da infidelidade da nação toda na contribuição para a casa de Deus. E na denúncia profética de Malaquias, nós aprenderemos que o Senhor requer fidelidade no sustento da sua casa, mas também aprenderemos que Ele está sempre pronto a perdoar e a abençoar aqueles que se voltam para Ele em obediência e fé. Nossa leitura será então em Malaquias capítulo 3, dos versículos 6 até ao 12. Malaquias 3, do 6 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando, e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Senhor, enquanto meditamos na sua palavra. Deus Santo e Eterno, em nome de Cristo, te pedimos, ó Pai, que neste momento em que separamos para a reflexão mais detida na Tua Palavra, o Senhor opere em nossos corações atenção, zelo, desejo de servir, desejo de obedecer, ó Deus, enfim, que o Senhor opere em nós a santificação que vem por meio das Escrituras. É isso que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O trecho que acabamos de ler começa com esta afirmação gloriosa aí no versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. Uma declaração a respeito da fidelidade de Deus. Mas essa declaração é seguida de um contraponto bastante desanimador. Porque o povo não tinha mudado. Deus não muda, mas parece que o povo também não. O versículo 7 diz, desde os dias dos seus pais, desde o tempo dos antepassados, vocês se afastaram dos meus estatutos. Desde o início era um povo rebelde, Israel era um povo rebelde. Tome, por exemplo, a adoração ao bezerro de ouro, enquanto Moisés ainda estava recebendo a lei no monte. Mas o desejo do coração de Deus aqui se expressa nos termos mais comoventes, né? Voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. É interessante como esse convite implica que eles tinham se afastado dos estatutos, ou seja, da lei de Deus, e eles precisavam voltar-se para Deus, ou seja, se afastar da lei de Deus é também se afastar de Deus. Esse voltem para mim, ou voltem para Deus, é uma expressão bíblica bastante comum para se referir ao arrependimento e à conversão. Os que se afastam de Deus são convidados, na verdade são ordenados
a voltar-se para Ele, a se achegar a Ele em fé, confiando nessa mesma promessa. Eu me voltarei também para vocês. Voltem para mim e eu volto para vocês. Claro, esse voltar-se de Deus não é a mesma coisa. Deus não se arrepende, Deus não se converte, já que os seus pensamentos e suas decisões são absolutamente corretos desde o começo. Mas o sentido no caso de Deus é que Ele age de acordo com a nossa postura. Ou seja, Ele é sempre bom, Ele não muda. Ele é sempre bom com os justos. Ele também não muda, Ele sempre julga retamente os ímpios. E Ele não muda, Ele é sempre misericordioso com os que se arrependem. Ou seja, se você tem vivido de maneira ímpia, Ele será imutavelmente duro com você, justo. Mas se você se arrepende, Ele, num certo sentido, muda, porque Ele muda a atitude para com você, mas na verdade Ele não muda nele mesmo, porque afinal de contas, Ele sempre é misericordioso com aqueles que se arrependem. Então, a mudança de Deus é uma mudança de atitude para conosco, justamente por quê? Porque Ele é fiel, porque Ele não muda. Então, Ele sempre age da mesma maneira, nas mesmas situações, para com pessoas na mesma condição. E por causa da misericórdia dEle, é que eles não tinham sido destruídos, diz o versículo 6, e por causa dessa mesma misericórdia, eles agora eram convidados a se arrepender e se voltar para Deus. Mas o povo, com a consciência já cauterizada, no versículo 7, responde: como voltaremos? Voltar em quê? Nós não fizemos nada de errado. Com esta, já são 5 vezes que Judá, neste pequeno livro, revela a total ignorância a respeito da sua própria miséria espiritual. Eles estão sempre perguntando, mas do que o profeta está falando? E de fato, servem de ilustração para aquela frase conhecida de Jeremias, né? O coração é enganoso. Quando nós examinamos o nosso próprio coração, a nossa tendência é dizer, mas do que o profeta está falando? Não é comigo, eu não fiz nada disso. E a resposta então de Deus por meio do profeta é surpreendente, né? O versículo 8 diz assim, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. Essa pergunta-denúncia é obviamente absurda, né? Nenhum ser humano teria condições de subir sorrateiramente ao céu para furtar alguma coisa do Altíssimo. Não, claro que não. E sem discernimento espiritual, o povo ainda pergunta, mas em que te roubamos? E aí então a resposta é uma acusação aberta no versículo 8, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Tanto no original quanto na nossa própria língua, dízimo significa 1/10, a 10ª parte. A lei mosaica dizia que 1/10 de tudo o que fosse produzido na terra deveria ser trazido anualmente a Jerusalém para ser entregue à tribo de Levi. Por exemplo, em Números 18 há essa prescrição, mas ela é repetida em vários lugares da lei de Moisés. E a razão para isso é que os levitas, ou seja, os membros da tribo de Levi, haviam sido consagrados pelo próprio Deus para o serviço do templo. E por essa consagração, eles não tinham recebido terras cultiváveis como as demais tribos, de modo que eles não podiam prover o seu próprio sustento numa sociedade agrícola como aquela. Ou seja, a tribo de Levi, os levitas, sobreviviam dos dízimos das outras tribos. E eles mesmos davam seus dízimos aos sacerdotes, que eram os levitas descendentes de Arão. Então, dentro dos próprios levitas, havia também aquele dízimo que eles entregavam para uma porção da sua própria tribo, os que eram descendentes de Arão, e que participavam, portanto, do ministério sacerdotal propriamente dito. Ah, pastor, mas então se é uma lei de Israel, então não tem nada a ver com a gente.
Nós não somos israelitas, não temos levitas, não temos sacerdotes, não temos templo, certo? Errado. Errado. O dízimo não foi criado pela lei de Moisés. A prática de entregar esse 10º dos bens como um ato de consagração a Deus vem desde os patriarcas. Mais de 5 séculos antes de Moisés, Abraão deu o dízimo do seu espólio de guerra a Melquisedeque, porque reconhecia em Melquisedeque um sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, lá atrás. Algumas décadas depois, Jacó, ao se encontrar com Deus em Betel, faz um voto, Gênesis 28, 22. De tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Então, o que a lei mosaica fez foi regulamentar o princípio da consagração dos bens para uma situação específica do povo de Deus naquela etapa da história da redenção, ou seja, para suprir as necessidades daqueles que estavam encarregados do serviço divino, para que o culto ao Senhor não fosse interrompido. Já as ofertas, que aqui também são mencionadas, consistiam de certas porções dos animais sacrificados. Os irmãos sabem disso. Alguns tipos de sacrifício, especialmente o holocausto, era completamente queimado no altar. Mas outros tipos de sacrifícios eram partidos. Algumas partes eram queimadas no altar, algumas partes do animal eram queimadas no altar, algumas eram entregues ao sacerdote, e em alguns outros sacrifícios, algumas partes também ficavam com o próprio ofertante para ele comer ali na frente de Deus, por assim dizer, na frente do templo. Então, essas partes também pertenciam aos sacerdotes, e também as ofertas voluntárias eram entregues aos sacerdotes. Então, dízimos e ofertas serviam nessas situações, aconteciam nessas situações. E ao percebermos essa regulamentação da lei de Moisés para essas partes consagradas a Deus, nós entendemos também a real gravidade da infidelidade, da negligência do povo no tempo de Malaquias. Porque ao falharem com o seu dever de entregar seus dízimos e ofertas, então já não havia, diz o texto, mantimento na casa de Deus. Ou seja, em termos muito práticos, levitas e sacerdotes estavam deixando de lado o seu ofício para poder sustentar as suas famílias por meio do trabalho no campo. Então, os judeus não estavam roubando especificamente dos levitas e sacerdotes o sustento que lhes era devido pela lei. Não. Em última instância, eles estavam roubando do Senhor o culto que lhe era devido. Era o culto que não estava acontecendo, ou pelo menos não estava acontecendo da maneira devida, porque os responsáveis pelo culto não estavam ali. Além disso tudo, há também uma ligação com aquela denúncia que a gente viu anteriormente, na mensagem anterior. O profeta falou de como eles estavam oprimindo o trabalhador, oprimindo o estrangeiro, oprimindo a viúva e o órfão. Lá no versículo 5 desse mesmo capítulo 3, nós vimos essa denúncia do profeta. Qual é a ligação? É que de 3 em 3 anos, os dízimos eram compartilhados também com os necessitados em cada localidade. Lá em Deuteronômio 14, nós vemos essa disposição da lei. Então, os dízimos serviam regularmente para a manutenção do serviço no templo, mas de 3 em 3 anos eles também aliviavam as necessidades dos mais carentes de cada localidade. E é sempre assim. O amor a Deus e o amor ao próximo andam sempre juntos. Se um está presente, o outro também estará. Na falta de um, o outro provavelmente também faltará. Então aqui havia as duas falhas. A falha no amor a Deus, já que eles não estavam fazendo a manutenção necessária no serviço do templo. Mas também a falha no amor ao próximo, já que ao não separarem seus dízimos, eles também deixavam de sustentar os carentes de cada vila. Aliás, a própria situação da tribo de Levi, e
também a presença de viúvas e de órfãos no meio do povo, tudo isso tinha uma forte função pedagógica, vamos dizer assim. Porque sem terra para chamar de sua, sem uma terra que eles pudessem cultivar, tanto a tribo de Levi quanto essas pessoas mais carentes, né? Falamos um pouco na mensagem passada a respeito de como viúvas e órfãos representavam todos os carentes em Israel, mas esse grupo de pessoas sem terra, eles eram uma lição viva, uma importante lição para todo o povo. Que lição era essa? A lição de que ninguém tem a posse dos recursos da sua própria subsistência. Os meios de produção, como diriam os marxistas, né? Ninguém a não ser o Senhor. Ninguém tem. Todos nós dependemos igualmente dEle. E sem a sua bênção, nenhum de nós teria trabalho, comida, saúde, família para nos ajudar. Sequer o ar que respiramos teríamos sem a sua bênção. E na verdade, meus irmãos, os momentos de prosperidade espiritual na história do povo de Deus sempre foram acompanhados por manifestações de zelo e de generosidade para com a obra de Deus. Quando o Senhor convocou o povo para trazer materiais preciosos para a construção do tabernáculo, o tabernáculo foi aquela tenda que serviu de santuário entre o templo no deserto até a construção do templo por Salomão. Então Deus convocou o povo para trazerem materiais preciosos para a construção do tabernáculo e todos ofertaram com tanta alegria que Moisés teve que proibir que eles trouxessem mais, porque já haviam arrecadado mais do que o suficiente. Essa história está lá em Êxodo 25. No avivamento liderado pelo rei Ezequias, lá em 2 Crônicas capítulo 31, falamos sobre os reis de Judá durante o ano passado, nas exposições de uma outra série. Lá no avivamento liderado por Ezequias, foi a abundância de ofertas e dízimos do povo que permitiu que os sacerdotes retomassem o seu serviço no templo, porque já haviam fechado as portas do templo naquele momento. Mais adiante, sob Neemias, lá no capítulo 10 de Neemias nós vimos isso, toda a liderança judaica firmou um pacto de trazer aos sacerdotes as câmaras, aos depósitos da casa de Deus, as primícias do cereal, as ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho, o azeite, e também aos levitas os dízimos da terra, pois eles é que recebem os dízimos de todas as cidades onde há lavoura. E eles terminam esse voto com essa declaração: não abandonaremos a casa do nosso Deus. Porém, a denúncia de Malaquias, cerca de 10, 15 anos depois de Neemias, a denúncia de Malaquias nos adverte de que esse tipo de esse compromisso com Deus não pode ser fruto de um mero impulso momentâneo. Não, o sustento da obra tem que ser um compromisso permanente, firme, real com Deus e com o seu reino. É verdade, nós não vivemos mais numa sociedade agrícola como aquela. Não temos uma tribo que não recebeu terras para cultivar. Não há uma classe sacerdotal mais. Não há um sistema sacrificial baseado no templo. Mas permanece o fato de que, como igreja, nós somos chamados sim a participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Participar com as nossas orações, participar com o nosso testemunho, participar com os nossos dons e sim participar com os nossos bens. Meus irmãos, Deus continua convocando os seus filhos para serem cooperadores com a sua obra. Um privilégio muito grande. Um privilégio muito grande que exige de nós generosidade, voluntariedade e compromisso.
Quando Jesus enviou seus discípulos, lá em Lucas 10, eles foram enviados sem bolsa, sem sandálias. Não porque anjos teriam que descer dos céus trazendo alimento, roupa e o que mais eles precisassem. Não, também não era para que eles vivessem como pedintes pela rua, não. Era para que eles recebessem as bênçãos materiais daqueles que eles estavam abençoando espiritualmente por meio da pregação. Jesus instrui eles da seguinte maneira: fiquem na casa que receber vocês, comam e bebam do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. O apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, 14, resume isso de uma maneira memorável. Ele diz assim: aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Ou seja, quem se dedica à pregação da palavra deve ser sustentado por aqueles que são diretamente abençoados, beneficiados pela sua dedicação. É isso. Em outra passagem da mesma carta, ele também menciona a coleta que ele estava organizando pessoalmente entre as igrejas da Macedônia e da Acaia para ajudar os irmãos de Jerusalém que estavam passando necessidade por conta de uma seca. E ele chama isso de uma oferta que ele está recolhendo. E nisso, na verdade, ele estava apenas imitando ou dando sequência à atitude que a própria igreja de Jerusalém, a igreja original, tinha como padrão. Porque ali os crentes vendiam as suas propriedades e traziam os valores para ajudar os irmãos carentes. E esse ministério era tão relevante, tão importante, que quando viram que não estavam dando conta, os apóstolos instituíram os diáconos para administrarem os bens que serviam para socorrer aos irmãos carentes. Lá em Atos 6, nós vemos essa situação. Então, meus irmãos, apesar de tantas mudanças circunstanciais entre o povo lá de Israel e a igreja, o Deus que não muda, como vimos ainda há pouco, continua requerendo que os seus servos demonstrem fidelidade no sustento da pregação do Evangelho e na assistência aos necessitados. E lá em Gálatas, Paulo ainda descreve, primeiramente aos da família da fé. Não exclusivamente, mas primeiramente aos da família da fé. E quer saber, ainda hoje, a nossa disposição de sustentarmos materialmente a obra do Senhor é um indicador muito preciso, um termômetro muito bom da nossa fidelidade a Ele, do nosso amor pela Sua palavra e também do nosso zelo pelo Seu reino. Dízimos e ofertas na casa do Senhor. Claro, meus irmãos, sempre vai haver, e há mesmo, episódios em que desemprego, ou uma enfermidade, ou uma outra circunstância externa, que alguma coisa acabe interferindo no nosso intuito de contribuir. Acontece. Agora, quando um crente é repetidamente omisso, ou ele é negligente de propósito, ou simplesmente se recusa a dar o seu dízimo e a sua oferta, então pode ter certeza, isso é um sinal muito claro de que o problema não é no bolso, é no coração. O profeta repete a acusação no versículo 9, Vocês estão me roubando. E desta vez com o agravante de que o roubo era contínuo, a despeito de Deus já estar castigando. Então, quando ele diz lá, vocês estão sendo, no versículo 9, ele diz assim, com maldição vocês são amaldiçoados porque estão me roubando. A tradução aí poderia muito bem ser, vocês já estão sendo amaldiçoados e ainda assim me roubam. A ideia é que, mesmo com o castigo de Deus, isso não se resolvia. O que está operando aqui é aquilo que nós já vimos em outras passagens dos profetas, um princípio que é muito recorrente em toda a Bíblia, que é a justiça retributiva de Deus. Deus castiga de acordo com
o pecado que está sendo cometido. Essa aqui é a ideia. Então, pense, por exemplo, em Davi, que foi castigado com o seu pecado de adultério, de ter destruído uma família, e o castigo dele foi a destruição da própria família dele. Então, Deus geralmente opera com esse princípio. E aqui então, no nosso caso, no caso de Malaquias, como castigo pela infidelidade em prover o sustento da casa do Senhor, a nação toda estava sendo atingida justamente na fonte do seu sustento. Pelas promessas que Deus faz de restauração ali no final do versículo 10 e no versículo 11, nós podemos inferir que eles estavam passando por uma grande seca, porque Deus promete que vai abrir as portas do céu, e também que eles estavam passando por uma infestação de um tipo de gafanhoto que eles chamavam de devorador, porque Deus diz, eu vou repreender o devorador. E também que havia uma baixa produtividade de um modo geral, né? Ele diz que ele vai ter lá as videiras, né? Não ficarão mais sem frutos. Então, por essas promessas que Deus faz, nós inferimos, né? Leitura espelhada, nós percebemos que eram esses os castigos que já estavam acontecendo, mas o povo não se emendava e continuava falhando, continuava na sua infidelidade. Aliás, essa expressão no versículo 9, né, com maldição, no original há uma indicação de uma maldição específica. O artigo definido aí no original nos aponta para aquelas cláusulas da aliança de Deus com o seu povo, que foram repetidas ou renovadas por Moisés pouco antes da sua morte. Está lá em Deuteronômio capítulo 28. Lá a primeira parte do capítulo, do 1 até o 14, são bênçãos para a obediência. E do versículo 15 até o 68 desse mesmo capítulo, são as maldições para a desobediência. É disso que Malaquias está falando. Lá, inclusive, são mencionados objetivamente os céus se fechando e não dando mais chuvas, versículo 23 e 24, e também a chegada de gafanhotos, o envio de gafanhotos, versículo 38 e 42 lá de Deuteronômio 28, falam dessas duas pragas especificamente, ou desses dois castigos ou maldições especificamente. Eu imagino que é porque Deus já estava pesando a mão sobre o povo com essas três maldições no seu sustento. Eu imagino que era por causa disso que lá no começo do livro nós vimos o povo questionando se Deus realmente os amava. Lembram disso? Lá no capítulo 1, versículo 2, eles dizem, mas Deus nos ama mesmo? Será que Deus nos ama? Também deve ser por isso que lá no capítulo 2, versículo 13, Deus diz, vocês vêm até o culto e ficam cobrindo de lágrimas, de choro e de gemidos o meu altar, não aguento mais. É por causa disso, provavelmente era por causa disso que eles estavam agindo assim. Mas a questão é que Deus se recusa, meus irmãos, a abençoar, sejam nações, igrejas, famílias ou pessoas que amam mais o dinheiro do que amam a sua obra. Ele é justo, ele é fiel, e portanto é contrário à sua natureza aprovar, premiar a infidelidade e a desobediência. Ele não faz isso. Se nós deixamos de ofertar por causa do nosso consumismo, colheremos uma vida cheia de produtos e lazeres, mas de alegrias cada vez mais fúteis e descartáveis. Se nós somos infiéis nos dízimos por medo de que o salário não vai chegar até o final do mês, nós vamos ceifar um futuro cada vez mais cheio de incertezas e temores. Se não contribuímos por não darmos prioridade ao reino de Deus, o fruto que colheremos será o nosso castelo ruindo diante dos nossos olhos. Deus vai fazer assim. E aqui é útil esclarecer algumas diferenças entre dízimo e oferta. Em primeiro lugar, a administração da igreja requer muito mais a constância do dízimo do que a eventualidade da oferta. E é fácil perceber isso. Imagine se você mesmo, um pai de família, cujo rendimento variasse entre R$1.000 no mês e 10 mil no outro.
sem nenhuma previsibilidade. Como seria complicado planejar o orçamento, financiar um carro ou até colocar o filho numa escola particular. Assim também o conselho da igreja precisa que as contribuições tenham uma constância, para saber com antecedência os recursos com que contará a cada mês para realizar a obra de Deus. Por isso, nunca é adequado deixar de dar o dízimo para dar uma oferta. A prioridade é o dízimo, porque ele é muito mais previsível e muito mais efetivo no planejamento do conselho. Essa é uma diferença mais prática entre dízimo e oferta. Mas há outras diferenças, mais, digamos assim, de princípio. A oferta, por não ter um critério único, pode ocasionar que uns fiquem sobrecarregados por darem grandes ofertas, enquanto outros não dão. E também pode ocasionar que alguns se sintam mais importantes do que outros, porque deram grandes ofertas. Já o dízimo não, o dízimo traz uma igualdade, porque tanto quem tem muito, quanto quem tem pouco, dá proporcionalmente igual. E, portanto, não há motivo para que ninguém se sinta sobrecarregado e nem se sinta superestimado. É aquela orientação de Paulo aos Coríntios capítulo 16, 1 aos Coríntios capítulo 16, ele diz: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. Há uma proporcionalidade naquilo que Paulo está requerendo dos irmãos ali, e isso a gente encontra no dízimo e não na oferta. Então, cada um tem a sua característica. Uma outra diferença entre dízimo e oferta é que a oferta eu posso direcionar para a reforma do som da igreja, para o fundo de misericórdia que a junta diaconal administra, para as missões e assim por diante. Já o dízimo não me cabe escolher se eu dou, nem me cabe escolher quando, ou por exemplo, eu só dou o dízimo se eu concordo com a forma como ele será usado. Não, isso não. Essa é a mentalidade de quem ainda não entendeu que aquela porção não é sua, é de Deus. Tanto é que se você não dá, você está roubando, porque não é sua. Uma quarta diferença é que quando eu dou a minha oferta, eu estou expressando a minha gratidão a Deus pela sua generosidade passada. Ou seja, eu dou daquilo que o Senhor me deu a mais, daquilo que excedeu, até daquilo que eventualmente sobrou. Essa é a oferta. Já o dízimo, claro, também expressa a gratidão, mas ele expressa a confiança no sustento futuro. Como assim? O dízimo eu separo antes, não é mesmo? O dízimo eu já sei que são 10%, e mesmo antes de fazer as contas do mês, para saber se vai sobrar ou não, eu já separo aquela parcela porque ela não me pertence, porque eu já consagrei ao Senhor no meu coração primeiro e também no meu orçamento em seguida. Então, são formas diferentes de expressar aquilo que a nossa gratidão a Deus, por aquilo que Ele já deu, ou por aquilo, a gratidão por aquilo que Ele já deu, ou a confiança em que Ele não vai deixar faltar no futuro. Então, essas diferenças entre dízimo e oferta são interessantes de termos em mente, conforme nós contribuímos para a casa do Senhor. Mas voltando ao nosso texto, no versículo 10, Deus convoca o povo: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E ele acrescenta um incentivo: ponham-me à prova nisto. Nós sabemos, meus irmãos, que as Escrituras nos alertam para não tentarmos a Deus. Lá em Deuteronômio 6,16, isso é muito claro. Agora, o que é tentar a Deus? Tentar a Deus é quando nós agimos de modo tal a provocar uma reação em Deus, como se nós pudéssemos manipulá-lo, como se nós pudéssemos conduzir a mão dele. Era o que Satanás queria que Jesus fizesse, pulando do alto do templo, para que Deus enviasse anjos e salvá-lo da queda. Então, tentar a Deus é pecado. Mas aqui não, aqui é o próprio Deus quem manda testá-lo, prová-lo. E o teste aqui não é uma tentativa de manipular a Deus, é o contrário.
é a obediência à sua lei. E é prova da confiança na sua promessa graciosa. Porque o chamado a contribuir está dentro daquele contexto de voltem-se para mim e eu voltarei para vocês. Então, quando eu obedeço e me volto ao Senhor, ou seja, me arrependo, eu faço isso confiando na sua promessa de que Ele se voltará para mim, em misericórdia, em perdão. No caso específico aqui, voltem-se para mim, voltando a contribuir com a minha casa, voltando a dar o sustento da minha casa, e eu me voltarei para vocês, retirando aquelas maldições e voltando a abençoar vocês no seu sustento. Então, essas bênçãos aqui são prometidas em termos da produtividade da terra. Isso era um discurso muito comum entre os profetas, né? Isaías faz isso, Oséias faz isso, Amós faz isso, Zacarias faz isso. Por quê? Porque isso estava diretamente ligado às recompensas da aliança do Senhor com Israel, no contexto da posse da terra prometida. Como eu mencionei há pouco, lá em Deuteronômio 28, isso fica muito claro. Os primeiros 14 versículos são todos assim: promessas de bênçãos da terra, se vocês obedecerem à lei do Senhor, se vocês forem fiéis à aliança do Senhor. É por isso que o Senhor promete aqui no versículo 12, né? Todas as nações dirão que vocês são felizes, bem-aventurados. Porque a prosperidade de Israel não era só para eles, era também para servir de testemunho às nações, para que os demais povos viessem conhecer o Yahvé Iré, o Senhor Deus proverá, o Deus em que Abraão confiava. Nós vemos isso, por exemplo, quando a rainha de Sabá e outros reis da época vieram até Israel para conhecer a glória do reinado de Salomão. E diz o texto que eles ficavam tão admirados que perdiam a fala. Era para isso que Deus queria abençoar Israel. É bênção num sentido quase que evangelístico. As nações deveriam ver aquele povo insignificante ser engrandecido e engrandecer o nome do Deus deles. Esse era o propósito. E essa promessa era especialmente relevante porque Judá, aqui no contexto de Malaquias, era uma nação empobrecida, recém-saída do exílio babilônico, não tinham sequer independência administrativa. Inclusive é possível que eles estivessem usando essa situação de dificuldades, né, para justificar a negligência com o templo. Olha, o senhor está vendo, né, como a gente está difícil aqui, então não dá para entregar os nossos dízimos e ofertas. Mas no final, da perspectiva de Deus, da ótica de Deus, era só falta de confiança no Senhor mesmo. Então Malaquias traz as promessas de Deus aqui, ele promete também ainda no versículo 12, vocês serão terra de delícias. Terra de delícias. O termo aqui é o mesmo utilizado lá no capítulo 1, versículo 10, quando Deus diz que não tinha mais prazer naquele povo. É prazer. Então essa promessa vai além da reversão da situação financeira do povo. Não é só a agropecuária de Judá que vai ser abençoada. A ideia de uma reversão da situação espiritual do povo. Judá será novamente uma nação na qual o Senhor tem prazer. Então vejam, meus irmãos, que o profeta está prometendo tudo isso, não meramente como uma consequência mecânica de entregarem os seus dízimos e ofertas. Não, é mais do que isso. É o resultado deles se voltarem para Deus. É arrependimento e obediência e confiança no Senhor. Claro, ele está cobrando uma atitude muito concreta e palpável. Tragam os dízimos e ofertas. Mas essa contribuição precisa ser um reflexo de um coração que confia na palavra de Deus e que busca em primeiro lugar o seu reino. Esse é o propósito. E é por isso que Deus faz essas promessas àquele povo. É o mesmo sentido da exortação do apóstolo Paulo
agora na segunda carta dele aos Coríntios. Parece que a igreja de Corinto tinha um sério problema na questão da contribuição também. Lá no capítulo 9 da segunda carta, Paulo diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. É isso que Deus quer ver nesse povo de Malaquias também. Porque Deus ama um coração cujo amor a Ele não é soterrado pelo apego aos bens materiais. Deus se alegra num coração que não põe a sua esperança na instabilidade do dinheiro. Deus tem prazer em que o seu povo mostre a sua gratidão, mostre a confiança nele, por meio de atos concretos de generosidade, com sua casa e com os necessitados. É claro, meus irmãos, que esse texto também levanta uma questão muito séria em nossos dias, já que há por aí pregadores da prosperidade que gostam de usar textos como esse para levar pessoas ignorantes, da palavra pelo menos, levar pessoas a crerem que podem manipular o Altíssimo com dinheiro. Esses pregadores dizem: está lá na Bíblia, Deus não muda, então se você der o seu dízimo ou sua oferta, você vai receber um aumento, você vai virar empresário, você vai ter uma saúde de ferro, você vai ter um carro do ano, você vai se livrar de todos os seus problemas, suas dívidas vão vencer. Não. De fato, Deus não muda, e as suas promessas também não mudam, mas também não mudam aqueles a quem Ele faz essas promessas. Voltando lá para Deuteronômio 28, aquela série de promessas, de bênçãos que Deus faz para o povo de Israel, o primeiro versículo daquela lista diz o seguinte: isso aqui é para aqueles que ouvem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos. E a lista, no versículo 14, termina dizendo assim, que é para aqueles que não se desviam de todas as palavras que eu lhe ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, essas bênçãos não são prometidas para quem faz campanha de 12 semanas, não são para quem faz jejum por mais tempo, para quem ora mais alto, não são para quem dá todo o dinheiro do aluguel ou do 13º para a igreja, não são para quem vai no monte, não são para quem vai na marcha, não. Essas promessas requerem obediência perfeita, constante e integral. E veja que obediência nesse nível aqui inclui a motivação correta do coração. Ou seja, se você fizer essas coisas apenas para manipular Deus a te abençoar, já pecou por tentar a Deus, já está fora. Somente um de nós, meus irmãos, conquistou o direito às bênçãos de Deus por sua vida perfeita. Só um de nós. E este alguém é Jesus Cristo, que como sumo sacerdote santo, inculpável e sem mácula, pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Hebreus capítulo 7. Então sim, porque enquanto a promessa de prosperidade agrícola pertencia ao contexto lá da aliança mosaica, da terra prometida e assim por diante, na nova aliança, em Cristo, diz Paulo na carta aos Efésios, nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. A promessa mudou. A promessa mudou. Com a sua cruz e com a sua ressurreição, Cristo repreendeu, sim, definitivamente, inimigos que devoravam não apenas a nossa colheita, mas a nossa alma. A morte foi derrotada e aquele que crê em Cristo já passou da morte para a vida. Satanás foi vencido e despojado e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja.
Malaquias fala de Deus abrindo as janelas dos céus para derramar bênçãos, e a gente viu que ele estava falando de chuva, mas o cumprimento mais profundo dessa promessa ocorreu quando ele abriu o céu para enviar o seu Filho unigênito para a nossa salvação, ocorreu quando ele derramou dos céus o seu Espírito para a nossa santificação, bênçãos sem medida, mas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a lógica lá da prosperidade diz o seguinte: se você der, você vai receber. Já a lógica do Evangelho é completamente outra. Deus já deu. Deus já nos deu o seu precioso Filho, quando nós nada tínhamos para lhe oferecer. Lá em Romanos 8,17, Paulo diz assim, que Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vocês se tornassem co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros de quê? De novos céus e nova terra. A promessa mudou, não porque agora ela ficou menor e não inclui bênçãos materiais, mas porque agora ela ficou muito maior e as bênçãos materiais são apenas o troco. Eu encerro então com algumas aplicações desse texto. Ele é tão prático que eu tive que me ater a apenas umas 4 ou 5 aplicações. Primeiramente, a você que frequenta uma organização religiosa que estimula o uso do dinheiro para manipular e barganhar com Deus. Fuja disso, para não ser cúmplice com eles do pecado de tentar ao Senhor Deus. Também uma aplicação a você que já se livrou desse tipo de abuso eclesiástico, mas ficou tão machucado que agora decidiu nunca mais contribuir. Você também está pecando ao roubar Deus. Então, tanto num caso quanto no outro, procure uma igreja de verdade, uma igreja que pregue o Evangelho e que trate com seriedade os recursos para a obra do Senhor. E volte a contribuir com alegria, com fidelidade ao Senhor. Também uma aplicação para você que pertence já a uma igreja que prega fielmente o Evangelho e lida com os recursos do povo de Deus com fidelidade. A aplicação é: louve a Deus pela comunidade em que você está e seja fiel ao Senhor com seus bens. Seja fiel, entregue seus dízimos e ofertas como expressão da sua gratidão a Deus, como expressão da sua obediência à sua palavra, como expressão da sua fidelidade ao seu reino. Sinta-se alegre, sinta-se honrado por Deus, porque Ele permitiu que os seus bens possam também ser usados para anunciar o Evangelho do Reino até os confins da terra. Uma terceira aplicação a você que pertence a uma igreja fiel, mas não tem contribuído com fidelidade. Olha, se o motivo é uma dificuldade temporária, clame a Deus para que as coisas se resolvam, sem esquecer de que muitas vezes Deus usará justamente a família da fé para ajudar você. Seja pela intercessão da igreja, seja pelo auxílio da junta diaconal, pela generosidade espontânea de alguns irmãos, como nós temos visto acontecer aqui na nossa igreja tantas vezes, e glória a Deus por isso. Já se o motivo de você não estar sendo fiel é que o seu dinheiro vai para um monte de outras coisas e daí não sobra nada, então você precisa realinhar as suas finanças ao reino de Deus, aos valores do reino de Deus. Porque o dízimo é o primeiro item da planilha, meu irmão. Depois é que vem outras coisas como Mac, como streaming, como Shopee, como troca de celular e tantas outras comprinhas que, quando somadas, às vezes até ultrapassam o valor que deveria ter a prioridade no nosso orçamento. Então, cuide para que o reino ocupe o primeiro lugar no seu coração e o seu orçamento vai se alinhar a isso também. Uma aplicação também é aquele irmão mais pobre que pode ser tentado a achar que a sua contribuição não tem importância por ser de baixo valor. Lembre-se, meu irmão, do Senhor Jesus, falando sobre as 2 moedinhas da viúva pobre que valiam mais do que as ofertas dos ricos, lá em Lucas 21. Então contribua com alegria, de acordo com aquilo que Ele tem lhe dado.
e confiando que Deus não vê como os homens, Deus vê o coração. Contribua com alegria, não deixe de fazê-lo e não o faça com tristeza. E por fim, uma aplicação ao irmão mais rico. Eu sei, ninguém se acha rico, né? Rico sempre é o outro. Mas se a sua renda está entre os 2, 3% mais do Brasil, então é para você essa aplicação. Não importa se você se acha rico ou não. Porque o valor elevado da sua contribuição pode tentar você a se achar importante. Mas lembre-se também você das 2 moedinhas da viúva. Deus não vê como os homens, Deus olha o coração. Então, contribua com humildade e fidelidade, de acordo com o que Ele lhe tem dado. Então, meus irmãos, que aquele que graciosamente nos deu seu próprio Filho, e com Ele toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, que Ele continue derramando dos céus as suas bênçãos sem medida, nos sustentando em todas as coisas e nos concedendo as bênçãos da fidelidade, da generosidade e da gratidão, enquanto nós, como Igreja Ebenezer, continuamos contribuindo para o avanço do seu reino com alegria nos nossos corações.